perguntas do Renato, hein? Pois é, Renato, por quê, né? são pertinentes, hein? Quando ganha, a pergunta é sobre vitória. Quando perde, a pergunta é sobre derrota. Agora tá aqui, olha. Oi? Peraí, André. Aí não, desculpa, eu tô concordando com você, perdão. Ah, tá, não, desculpa eu não estava te ouvindo direito. Bom, tá aqui, ó, raridade, números do Flamengo na derrota por 1-0 contra... Faz isso de um outro jeito e também entra na área e também facilita as triangulações, tem um passe melhor que o passe do Michael, uma tomada de decisão também um pouco mais inteligente com a bola no pé. E aí eu dei uma sugestão, por exemplo, ali, né, repito, com Kennedy e Michael pelo lado, os 3 atacantes por dentro, o Bruno Henrique quando entrou com Gabigol e Pedro, esse se movimentando, né, no meio campo ali, na hora do aperto, com o Mateuzinho jogando com o Thiago Maia e o Andrés, recua o Arão, que tem saída de jogo também se precisar, com o Rodrigo Caio. E aí o Grêmio, ao contrário do que o Renato falou, não ganhou o meio de campo no segundo tempo. O Grêmio simplesmente impediu o Flamengo de entrar na área. Ganhar o meio de campo, na minha maneira de ver, é você jogar, é manter a bola no meio de campo, é você ter mais a bola consigo, né? É você de repente impor seu jogo com a bola, ou simplesmente gastar o tempo do jogo mantendo a bola, sem permitir que o adversário a tenha. O Grêmio não, o Grêmio, como o próprio Renato falou, ele se enfiou lá atrás, fez uma marcação precisa. Se jogar 70 jogos assim, ao contrário do que o Renato disse, não será campeão brasileiro, não será segundo colocado no Campeonato Brasileiro, não será terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Tá? Então o Renato deu uma entrevista ali muito vaga. Quando ele diz, o Pedro Henrique Torre pergunta, por que você colocou tais jogadores? Ele, precisava fazer gol, coloquei atacantes. Esse pensamento, ele funciona nos anos 60, né? Hoje em dia o futebol é diferente. Você pede para o jogador entrar e o jogador tem que saber o que ele vai fazer. Foi quando ele tirou o Everton Ribeiro também, né, Birner? Sim, mas o Everton Ribeiro acho que sentiu alguma coisa e é normal que saia, se tenha qualquer tipo de dor, porque tem um jogo de Libertadores pela frente. Então, não questiono, senão eu colocaria o Everton Ribeiro, por exemplo, nesse meu trio ali. Porque qual é a ideia de você ter, por exemplo, um Kennedy e um Michael abertos? Você vai espalhar a defesa adversária. Você inverte a bola o tempo inteiro ou obriga os jogadores do time adversário a ficarem de olho nesses e você... Se eles fecham por dentro para marcar os outros, sobra a bola espaço para esses. Se eles abrem para marcar esses, sobra um pouco mais de espaço por dentro. E aí você tem alguns jogadores que tem bom passe, boa triangulação. Então, para mim, ficou muito claro que na hora de um aperto tático, faltou ideia. Então, E aí, não vou culpar tanto o Renato, porque o Renato sempre foi assim. E também porque não tem muito tempo do Flamengo, mas eu não gostei nem um pouco da entrevista, Jean. Então, você não gostou da entrevista, mas aí eu acho que, eu não sei o que vocês estavam esperando da entrevista do Renato. Eu sempre digo isso, o Renato não é um cara que costuma responder as perguntas do ponto de vista tático, não é um cara que... Mas hoje ele tentou. Então, essa questão. Exatamente, perfeito. É isso que eu ia dizer. Eu achei que a entrevista do Renato... repito, comecei o programa dizendo que achei que o Renato foi mal hoje. Né? No campo, no jogo, talvez tenha sido a pior atuação do Renato no comando do Flamengo. Né? O Calçado citou até a goleada sofrida para o Inter, mas naquela goleada sofrida para o Inter, o Flamengo criou muito mais do que criou hoje. Né? E todas as bolas do Internacional, toda chegada acabou saindo um gol. Então, eu acho que, como desempenho, o Flamengo foi até pior hoje do que foi naquela goleada sofrida para o Internacional. Só que acho que a entrevista dele, pelo menos, ele fez um esforço para responder as questões táticas, as questões de substituição. Então, quando ele é perguntado, a gente perdeu a pergunta, mas certamente foi sobre o Andreas Pereira jogar mais adiantado. Ele respondeu por que o Andreas Pereira não está jogando mais adiantado, por que ele não está jogando nesse momento com o Thiago Maia. Falou que podem jogar, mas que... Então ele respondeu, depois ele respondeu em relação às substituições, por que ele fez. E aí tudo bem, é o que você está dizendo. Você pode concordar ou não com a resposta, achar convincente ou não a resposta. Mas como entrevista, ele pelo menos tentou falar do jogo. Porque, em geral, as entrevistas do Renato são aquelas que se resumem à frase destacada pelo André, né? Tudo isso por causa de uma derrota. Em geral, a tônica das entrevistas do Renato, ela é toda nessa linha, né? Não, mas a gente vai continuar a ganhar. Não, mas você precisa ver quantas vitórias eu tenho, minha campanha. Então, nesse aspecto, eu achei legal, pelo menos. O Renato tentou responder, o Renato deu as justificativas dele, e aí tudo bem. A gente pode analisar, concordar ou discordar das explicações. Acho que algumas são explicações que a gente tem que, pelo menos, considerar.
Então, a questão que estava muita gente pedindo, e que também me parecia óbvio, né? Ou pelo menos me parecia uma boa alternativa, não sei se o óbvio, que era de fato colocar o Thiago Maia e adiantar o Andreas Pereira, enfim, ele dá uma resposta que faz sentido, e nesse aspecto, pelo menos, eu acho que ele foi melhor. Hoje foi pior no campo, mas melhor na entrevista. Eu concordo com ele na questão do Andreas Pereira. Eu acho que ele está certo em enxergar o Andreas Pereira, além de ouvir o jogador, enxergá-lo como o segundo volante no máximo. Adiantá-lo, não sei se vai dar certo. O jogador não quer, isso é uma informação importante. Agora, o jogo de hoje, o placar não, mas o desenvolvimento do jogo foi muito inferior àquele da partida do Inter. Posse de bola, basicamente a mesma. 62% hoje, 63% contra o Inter. Só que contra o Inter, o Flamengo acertou 7 bolas no gol, criou 3 grandes chances. Então o Flamengo produziu, ele teve ali volume ofensivo, a gente pode chamar isso, né? Ele foi contundente em algum momento. No jogo de hoje, essa contundência do Flamengo, ela não existiu. Agora, o Renato, a gente viu o Renato sendo Renato, né? Assim, sendo Renato. Da mesma forma que a gente elogia e diz que é um cara que consegue... esse é um ponto, ele deixou isso nítido até hoje. Você gosta de jogar como? Onde? De que forma? Assim. É assim que você rende mais? Perfeito. Então você vai jogar dessa forma que você quer e aí ele vai cobrar o cara. Quer dizer, e ele dá muita moral, ele consegue mudar a confiança do jogador. Isso eu entendo que é o que ele tem de melhor. Essa outra questão de explicar o jogo, ele não faz, não gosta. E quando faz, assim, parece uma conversa no bar. Então não adianta querer esperar mais do que isso. Não, tudo bem. Mas hoje ficou faltando. Hoje ficou faltando, André. Ele não consegue, não é da alma dele, do estilo Renato C, ficar te dando explicação por que um jogou mais à frente, o outro mais atrás, e não adianta. Não. Ele não vai tirar fato, não vai ter jeito. De fato não é mesmo, e justamente por isso eu não esperava que ele desse uma explicação detalhada sobre o sistema defensivo do Flamengo, ou a forma como o time exerceu a marcação, ou tentou exercer a marcação sobre o Grêmio hoje. Não esperava isso, mas me incomoda a reação como se a pergunta tivesse sido sensacionalista. Perfeito. Como se tivesse... Como se a pergunta... Tem razão, André, mas é que em geral a entrevista toda é assim, né, cara? Assim. E hoje não. Eu sei. É que assim, é como se tivesse... se a pergunta tivesse sido, é verdade, você está pensando em ir embora, porque o Flamengo perdeu hoje? Atenção, hein, robozada. Eu estou fazendo uma suposição aqui, fictícia. Não foi isso que se perguntou ao Renato. Mas ele reagiu, nossa, mas tudo isso por causa de uma... Era uma pergunta simples sobre a marcação do Flamengo. Só. Nada mais. E do canal Raflamelo a pergunta, tá? Só para te informar que você tinha perguntado. Vivemos há muito tempo numa era em que uma crítica é quase sempre levada como um ataque pessoal. E uma pergunta básica, muitas vezes, é interpretada como algo ofensivo. E é preocupante, não precisa ser assim, não é bom, ninguém ganha nada sendo assim. Esse é o meu ponto. Mas foi o que chamou a atenção de todos nós, mas também vejo de uma seguinte maneira. Também com a experiência que tem o Renato, como ele sabe trabalhar nas entrevistas, nas coletivas, eu digo nas respostas. Ele também, eu não tenho dúvida, ele usa isso também a favor dele. Né? Claro. Quando as perguntas, ele usa muito bem isso a favor dele também. Claro. Agora, gente, ô Calçado, eu preciso de você para me ajudar agora aqui, hein? Posso contar contigo ou não? Opa, vamos ver o que você deseja, né? Depende. Depende. Tem dificuldade nenhuma, não. Coloca na tela aí, porque a gente tem que passar pelo Filipão também, gente. Ganhou o jogo por 1-0 no Maracanã, está fazendo um trabalho no time do Grêmio com um aproveitamento de G4. Olha aí, desde que ele assumiu, 11 jogos e o aproveitamento é de 60,6%. 11 gols marcados, 6 gols sofridos, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O Fortaleza é o atual quarto colocado com 52,4% de aproveitamento. Então, repetindo, o aproveitamento dele é melhor do que o do Fortaleza, é de G4 neste momento.
Agora, pelo que você viu hoje, com o elenco que ele tem nas mãos, pelo que você já conhece do Filipão, para você, Calçade, para a turma da bancada aqui, como se fosse bancada, né? Aliás, nós já estamos quase voltando.